Salve, galera! Vamos continuar então agora na Matemática 2, módulo 9, Progressões Aritméticas 3, soma dos n primeiros termos de mapear. A gente começa falando de uma história sobre um aluno e ele estava em sala, a turma estava fazendo barulho, conversando e tal, e o professor deu uma tarefa para os alunos, que calculassem a soma dos 100 primeiros números naturais. Teve um aluno que respondeu em menos de um minuto, 5.050. O professor quis saber qual foi a lógica que o aluno usou. Vamos prestar atenção aqui? Se você observar, esses números aqui, quando eu somo o primeiro com o último, dá 101. Quando eu somo o segundo com o penúltimo, também dá 101. E assim por diante. Sempre dá 101. O aluno percebeu isso? A soma sempre de dois termos equidistantes sempre dá 101. Então ele percebeu, ora, se a soma do primeiro com o último, do segundo com o penúltimo, do terceiro com o antepenúltimo, sempre vai dar 101. O que ele fez? Pegou esse 101. Bom, quantas somas eu tenho? Eu estou somando 100 números, né? Então, quando eu faço 100 mais 1, quando eu chego lá no final, como eu já fiz 100 mais 1, eu vou fazer 1 mais 100. Né? Então, eu vou dividir por 2. Olha só, vai ficar 101. Então, essa soma vezes 50, que dá 5.050. Esse aluno, mais tarde, diz a lenda, se tornou um grande matemático, Carl Friedrich Gauss. Um dos mais importantes matemáticos da história. Ele desenvolveu várias teorias de conjuntos e funções que a gente estuda até hoje. Bom, mas qual é a contribuição que esse probleminha de Gauss traz para nós? Se vocês observarem aqui, essa sequência de números é um mapear, né? O primeiro termo, o segundo termo, o centésimo termo. Qual é a razão dessa mapear? É 1. Então, a gente consegue, a partir dessa historinha aqui de Gauss, deduzir uma fórmula. A fórmula da soma. Perceba que eu não preciso calcular todos. Eu só preciso do primeiro e do último. Então, olha só. Nós vamos fazer o quê? Eu vou chamar de S1 o próprio A1. S2 vai ser a soma do A1 com A2. S3 vai ser A1 mais A2 mais A3. S4, A1 mais o A2 mais o A3 mais o A4. E assim por diante. Então, Sn vai ser A1 mais A2 mais A3 mais AN. Olha só. Precisa então eu calcular tudo? Gauss não usou tudo. Ele sempre sabia que a soma sempre dá a mesma. Isso aqui é uma propriedade da PA. Lembra? A soma dos termos equidistantes é sempre a mesma na PA. Então eu posso usar essa ideia aqui. Olha só. Então, a soma dos n primeiros termos da PA, ó, eu preciso de quem? Eu preciso do A1 e do último termo. Então, A1 mais AN. Ó, divido por 2, né? Vezes o número de termos. Aqui eram 100 termos, né? Então, vezes N. Essa é a fórmula da soma dos n primeiros termos
de uma PA. Então, quando eu for calcular a soma dos 10 primeiros termos, eu não preciso fazer A1 mais A2 mais A3 mais A4 mais A5 mais A6 mais A7 mais A8 mais A9 mais A10. Eu não preciso, eu só preciso do primeiro e do 10º termo. Então, SN é a soma dos N primeiros termos, A1 é o primeiro termo, AN é o nosso enésimo, né? Ou último termo, né? O último termo. E N é o número de termos. Beleza? Essa fórmula a gente não precisa decorar. A gente dá na prova, nos vestibulares eles dão pra gente. Então a gente só precisa saber usar. Ok? A gente vai ver agora alguns exemplos usando essa fórmula aí. Bom, então vamos ver alguns exemplos aí. Ache a soma dos 60 primeiros termos da PA. Então, ele quer saber a soma dos 60 primeiros termos. Bom, nessa PA, o A1 é 2 e a razão é 3. Bom, de acordo com a nossa fórmula, a soma dos 60 primeiros termos vai ser o A1 mais o A60 divididos por 2 vezes 60. Certo? Bom, o A1 eu tenho. O A60, né, o 60º número eu não tenho, mas eu consigo descobrir. Como? Uso a fórmula do termo geral. O A60 é o A1 mais 59 razões. O A1 vale 2. A razão vale 3. Então vai ficar 2. Então vai ficar 2 mais 59 vezes 3. Então vai ficar 2. Aqui 3 vezes 9, 27 vão 2. 177. Isso dá 179. Ok? Agora eu substituo lá em cima, ó. Então, o S60 vai ser 2 mais 179 dividido por 2 vezes 60. Ali eu posso resolver, né? Dá 181 dividido por 2 vezes 60. Eu posso simplificar aqui, ó. Então, vai ficar 3, 4, vão 2, dá 5, 5.430. Beleza? Um outro probleminha aqui, ó, que também pode acontecer, é esse aqui, ó. Se a soma aqui, ó, 1 mais 2 mais 3, essa soma deu 105. Qual é o valor do N? Então, aqui a gente percebe que é uma PA de razão 1. Então, o A1 é 1. A razão é 1. O meu último termo é o N. A soma dos termos é 105. Então, eu vou lá na fórmula da soma de novo, ó. SN é o A1 mais o AN sobre 2 vezes N. O SN é 105, o A1 é 1, o AN é N. Então, vou colocar N aqui, dividido por 2 vezes N. Esse 2 aqui eu posso passar para lá multiplicando. E esse N faz o chuveirinho aqui. Então, vai ficar N quadrado mais N, o 210 vai para lá. As raízes aqui são menos 15 e 14. Bom, como eu estou trabalhando com uma PA de números positivos, obviamente que o menos 15 está fora. Então, a resposta é N igual a 14. Beleza? Bom, o terceiro exemplo.
Colocando-se 1.540 estudantes em filas, com um estudante na primeira, 2 na segunda, 3 na terceira, e assim sucessivamente, formando-se um triângulo. Quantas filas teremos? Então, o que ele está dizendo? Ó? É isso aqui, ó. Começa com um aluno, depois 2, depois 3, depois 4. Então, a fila 1, fila 2, fila 3. Ele quer saber quantas filas eu vou ter. Então, aqui a fila 1, fila 2. Então, ó, primeira fila, segunda fila, e assim vai, tá? E assim vai. Ele quer saber quantas filas eu vou ter. Então, a primeira fila, a segunda fila, terceira, quarta e assim vai. Bom, nesse caso, a gente tem uma PA. O A1 é 1. A razão é 1, né? Porque aumenta sempre 1. Agora, ele quer saber quantas filas vai ter. Ele me dá quantos alunos? 1.540. Então, essa é a soma de todos os elementos. Então, SN 1.540. Ele quer saber quanto vale o N. Então, quantas filas eu devo ter ali? De tal maneira que me dê uma PA. Então, a gente vai usar a fórmula do nosso termo geral. Ou, melhor, do soma dos N primeiros termos, né? Então, SN, A1 mais AN, sobre 2, vezes N. SN é a soma, é o total de alunos, 1.540. O A1 é 1. O AN vai ser quanto? Vai ter N elementos, né? Então, meu AN vai ser N. Certo? Olha só, vamos só tirar a dúvida ali, ó. O AN é A1 mais N menos 1 vezes a razão. 1, N menos 1 vezes 1. 1, ó. Vai multiplicar ali, vai dar N. Ok? Agora, eu posso passar esse 2 para lá multiplicando. 10 vai 1. Ali vai multiplicar. N mais N ao quadrado. Então vai ficar N quadrado mais N menos 3.080. As raízes aqui vão ser menos 56 e 55. De novo, aqui os meus elementos, o número de filas não pode ser negativo. Então, o número de filas é 55. Ok? Beleza? Jóia. Bom, o quarto exemplo. Um automóvel percorre no primeiro dia de viagem uma certa distância X. No segundo dia, percorre o dobro do que percorreu no primeiro dia. No terceiro dia, o triplo do primeiro dia. E assim sucessivamente. Ao final de 20 dias, percorreu uma distância de 6.300 km. A distância percorrida no primeiro dia foi? Então, aqui, o nosso A1, né? Então, tá assim, ó. X, 2x, 3x, né? Então, o nosso A1 vai ser x. Então, a razão está sempre aumentando, ó, x, então a razão aqui é x. Então ele quer saber quanto vale o x, né? Então, olha lá, Sn vai ser A1 mais AN sobre 2 vezes
N? Ele diz que ao final de 20 dias, então, o nosso A20 vai ser A1 mais 19 razões. X, 19x, 20x. Então, vou lá, ó. A soma é 6.300. O A1 é x, o AN é o A20, né? Vezes N, que é 20. Então, A1, A20. Olha só, eu já posso simplificar isso aqui, né? Então, vai ficar 6.300, 21x vezes 10. Então, esse aqui já pode cortar aqui. 21x. Então, o x vai ser 630 dividido por 21. Que dá 30. Beleza? Então, vai percorrer no primeiro dia 30 quilômetros. Beleza? Então, gente, para a gente finalizar a aula, resolver essas questões aí, tá? Então, praticando aprendizado, 1, 2, 3, 9 e 11. Desenvolvendo habilidades, as questões 1, 3, 5, 6 e 9. E aprofundando conhecimento, só a questão 1. Ok? Espero que tenham gostado. Uma ótima semana e até a próxima.